Boa tarde, meu nome é Mário, sou trabalhador do Centro Espírita Harmonia e a atividade de hoje, ela naturalmente não está sendo conseguida ser transmitida ao vivo, por isso nós estamos gravando aqui esse bate-papo, essa reflexão sobre o tema de hoje, que é um texto do Espírito Maria Dolores, o lema da felicidade. Mas antes da gente entrar nesse bate-papo, nessa nossa conversa, eu gostaria de convidá-los para que nós possamos trazer aquela energia das sextas-feiras, aquela psicosfera que é criada naquele auditório, para esse contato virtual. E para isso eu gostaria de convidá-los a fechar os olhos, vamos nos aquietar, procurar se desligar do mundo lá fora, respirando mais pausadamente, procurando ouvir o batimento do coração, que ajuda a cadenciar essa respiração. E vamos imaginar que uma luz brilhante, intensa, paira sobre nós, derramando um bálsamo de fé, serenidade, amor. E vamos aproveitar essa respiração já cadenciada e mentalizarmos fortemente que no momento que inspirarmos, nós traremos junto do ar fluidos positivos de harmonia, de serenidade, de solidariedade, de paz, saúde. E que à medida que esses fluidos penetram o nosso corpo, eles expelem com o ar que sai dos nossos pulmões as angústias, as incertezas, a insegurança, o medo, todo esse contexto que temos vivido nos últimos dias. Vamos juntos, inspirando profundamente, amor, harmonia, paz. Expirando incertezas, aflições, medo. Mais uma vez. Inspirando serenidade, cooperação, amor. Expirando conflitos, inseguranças, incertezas. Obrigado. Agora que estamos mais dentro da sintonia que esse momento requer, e aproveitando dessa paz,
queria convidá-los ainda para uma prece inicial. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas, venho à tua soberana presença neste momento para suplicar ajuda aos que estão sofrendo por doenças do corpo e da mente. Sabemos que as enfermidades nos favorecem momentos de reflexão e de uma aproximação maior de Ti, pelos caminhos da dor e do silêncio. Mas apelamos para a Tua misericórdia e pedimos, Pai, estende Tua luminosa mão sobre os que se encontram doentes, sofrendo limitações, dores e incerteza. Faz a fé e a confiança brotarem forte em seus corações. Alivia as dores e dá-lhes calma e paz. Cura suas almas para que os corpos também se restabeleçam. Dá-lhes alívio, consolação e acende a luz da esperança em seus corações, para que, amparados na fé e a esperança, possam desenvolver o amor universal. Porque esse é o caminho da felicidade e do bem-estar. É o caminho que nos leva a Ti. Que a Tua paz esteja com todos nós. Que assim seja. Verdadeiramente a oração nos aproxima de Deus. Mas Deus está presente em todos os momentos. No sorriso de uma criança, no nascer do sol, no aroma de uma flor, no canto de um pássaro, quando sentimos a chuva nos molhar. Deus está em todo lugar. Ele está aqui agora. É possível sentir. Deixemos-nos levar por esse sentimento. Fale com Deus. Ele é seu amigo. Ele vai ajudar você a entender o que está passando. A pergunta não é por quê. O porquê nos leva ao passado, ao sentimento de culpa. A pergunta é para quê? Para que é futuro? Para que é atitude? Se tropeçamos e caímos, procuremos não cair para trás. Procuremos tropeçar e cair olhando para frente, entendendo o obstáculo, percebendo o que fazer e tendo atitude para seguir em frente. Porque os problemas, eles vão passar. A angústia, a desilusão, as amarguras. Paciência, confie. E por mais que venha a noite trevosa, por mais que a cruz seja pesada, você não está sozinho. Tenha certeza, Cristo está contigo. Na presença de um amigo, nesse momento aqui, estamos conversando. Ou até mesmo de um desconhecido que te ajuda a erguer-se, dando a mão, a seguir em frente. O fato do mundo ter parado e um nó ter se alojado na sua garganta pode até levar a você chorar neste momento. Mas Deus, meu irmão, Deus te quer sorrindo. Ele nos quer sorrindo.
Mas não esqueça, depende também de você. Olhe para dentro de si. A força para continuar está com você, está dentro de você. A luz que irá iluminar esse momento de escuridão também está contigo. Serenidade, bom senso, cooperação e solidariedade são pilares essenciais nesse momento. E acima de tudo, por que não humanidade? Essa premissa elementar que o próprio ser humano deixou de praticar. Humanidade, algo inerente ao ser humano. Mas vamos começar ao tema. Me perdoem se eu me prolonguei um pouco, mas é que a gente tem necessidade de colocar um pouco e de convidar aos amigos, convidar a todos a procurar enxergar o caminho da saída, procurar enxergar as oportunidades de uma nova era. E o tema de hoje é o texto de Maria Dolores. Maria Dolores, ela foi uma mulher além do seu tempo. Jornalista, poetisa. Maria Dolores, ela nasceu em 1901. E ela, ao se tornar jornalista, ela escreveu para uma página feminina, O Imparcial, e fez um trabalho com crianças fantástico. Principalmente com meninas, ela fundou o Lar das Meninas Sem Lar, onde ela podia receber, orientar, educar essas crianças. E fez isso não só no lar, mas em seu lar, em sua residência. Ela também abrigou essas crianças no sentido de dar o conforto, o carinho necessário para que elas pudessem seguir suas vidas com dignidade. E esse trabalho ele pôde ser reverberado em Ceará, na casa de Juvenal Galeno. Maria Dolores ela desencarnou em 1958 e em 1971, através do médium Francisco Cândido Xavier, o nosso, por assim dizer, Chico Xavier, ele pôde psicografar suas mensagens de carinho, de ternura e de afeição. E é sobre esse tema, o lema da felicidade, que a gente vai conversar. Mas eu queria antes confessar uma coisa para vocês. Quando esse tema me foi passado, eu achei algo relativamente trivial, simples, porque felicidade é algo que todos nós buscamos, é algo que todos nós desejamos. Mas a questão, o cerne da questão é que a felicidade, para mim, na maioria das vezes, é diferente da felicidade para você. E ainda tem outro aspecto. Como alcançar essa felicidade? Qual a verdadeira felicidade? Então, certamente, se a gente... É consenso, se nós pensamos... Podemos associar a felicidade com a formatura de um neto, por exemplo, a compra de um primeiro carro, de uma primeira casa, o nascimento de um filho, casamento. Então, são situações que podemos confessar que traz efetivamente um sentido de felicidade. Mas podemos confessar também que é algo passageiro.
é como se fossem, na verdade, talvez melhor denominados como momentos de alegria. Porque a felicidade, essa felicidade que buscamos, está na sua essência imaginar algo mais duradouro. E aí eu lembro de uma conversa que às vezes esse amigo, também trabalhador da casa, traz para algumas palestras e algumas aulas que ele é facilitador, que ele intitula A Busca da Felicidade dele como ouro de tolo. E aí ele explica que ele nasceu no sertão do estado de Ceará, no interior bem humilde, com poucos recursos, e ele pôde com muito sacrifício vir estudar ao final do colégio aqui em Salvador. E chegando numa pensão, depois de fazer alguns contatos, estabelecer algumas amizades, ele saiu com o pessoal final da tarde para comerem alguma coisa. E esses amigos, eles levaram para comer uma pizza. E ele comenta que quando ele deu a primeira mordida, uma pizza que ele lembra que é uma pizza de calabresa, ele aí pensou, isso é felicidade, é poder degustar algo tão saboroso quanto isto. Eu quero comer essa pizza de calabresa todos os dias da minha vida. Afinal de contas, acostumado, ele se justificou, acostumado com comer rapadura sob o sol quente lá do sertão. Mas os dias passaram, ele pôde passar no vestibular para medicina, e aí, nesse processo todo, indo para a faculdade, dentro de um coletivo, quente, verão quente, muito abafado, ele viu um amigo passando ao lado do ônibus, num carro, e aí ele pensou, no dia que eu tiver esse carro, eu vou ter encontrado a felicidade. E ele pôde, um trabalho, em paralelo efetivamente ao curso dele, comprar um carro usado, que permitiu ele se distanciar efetivamente do coletivo. Até que mais na frente, um professor dele deu carona porque o carro dele tinha quebrado, e ele, ao entrar no carro, ele se recorda, era um Monza, ele brinca, um Monza com ar-condicionado, e aí ele ficou admirado, com tanto conforto, ar-condicionado, um ambiente agradável, uma música. Aí ele pensou, quando eu tiver meu Monza com ar-condicionado, eu vou ser uma pessoa feliz. E ele se formou, adquiriu o seu Monza com ar-condicionado, e depois veio a casa, veio o momento de alegria, mas a felicidade ficou distante, veio a viagem dos sonhos, veio a educação dos filhos, e é um processo que se segue até que um belo dia, nesse furacão profissional da busca do ter, porque o ter está associado ao sucesso nessa perspectiva material, ele começou a ter problemas de saúde, e um tanto quanto abatido, preocupado, ele retornando do médico, ele ouviu a música de Raul Seixas, Ouro de Tolo. E aí ele diz que nesse momento a ficha caiu. Eu não sei se vocês se recordam, tem alguns trechos, eu acho que é mais ou menos assim. Partes, eu devia estar contente porque tenho um emprego. Eu devia estar feliz por conseguir comprar um Corcel 73, por morar em Ipanema. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, por ter conseguido tudo o que eu quis.
mas confesso abestalhado, que eu estou decepcionado, porque foi tão fácil conseguir. E agora eu me pergunto, e daí? Então, nos leva a refletir que essa felicidade do ter, do conseguir as coisas, não é a felicidade verdadeira, não é a felicidade que Maria Dolores, no texto dela, vai ajudar a gente a refletir. A felicidade também, ela pode estar associada à falta de algo. Aquela pessoa que está enferma, que sofre um problema de saúde, certamente a cura é a definição talvez da felicidade. A falta de desarmonia na família, brigas, conflitos, alcançar uma família onde resida a paz, a harmonia, o amor fraterno, também seria uma definição da felicidade. Aquela pessoa que se encontra desempregada, emprego, conseguir um emprego, conseguir uma renda, laborar, pode ser considerado como uma felicidade. Aquela pessoa que passa por momentos financeiros difíceis, ter dinheiro é a felicidade. Aí tem uma máxima que todos nós conhecemos: dinheiro não traz felicidade, mas compra. Será? Será que isso é uma verdade? E se fosse uma verdade, por que a depressão é algo tão presente nos dias de hoje? São cerca de 350 milhões de habitantes na Terra sofrendo de depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde. O Brasil está no triste ranking de ser o país da América Latina com o maior número de depressão. Nos últimos, de 2005 a 2015, houve um aumento de 20% dos casos de depressão no mundo. No Brasil, 5,8% de sua população sofre de depressão. Naturalmente, essas pessoas que sofrem, muitos são das classes C, D e E, das classes que necessitam mais questões básicas, e aí a própria subsistência, ou a dificuldade de nos leva a momentos depressivos, de ansiedade, por não ter condição de se planejar para o dia seguinte, o que comer, o que vestir, enfim. Mas não é algo restrito, muito pelo contrário, das classes menos favorecidas, as classes, os que mais podem, também sofrem de depressão. Os ricos também sofrem de depressão. E como sofrem? E essa depressão chega a levar a suicídio. E aí vem a tecnologia, que hoje tem um lado bom, não podemos deixar de considerar. Ela está nos permitindo, conduzir essa atividade de forma remota. As redes sociais são fantásticas, que aproximam as pessoas, permite o contato a todo momento. As pessoas com mais experiência, que tiveram seus filhos fazendo intercâmbio lá atrás, eu já ouvi falar sobre isso. O contato era um contato muito esporádico, às vezes até por carta. Então hoje a gente consegue em tempo real estar acompanhando. Mas só que a tecnologia, da mesma forma que a fusão nuclear, que teve um viés extremamente negativo, culminando
lá com a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, é essa mesma tecnologia que permite salvar milhões e milhões de pessoas no mundo todo em função do processo de radioterapia. Então, as redes sociais, da mesma forma que nos aproxima, o excesso dessa chuva, né, qual é o termo que usa? Selfies, deu branco aqui. Então as pessoas nos invadem com selfies aonde são lugares fantásticos, comidas fantásticas, ter uma bolsa, ter algo que a indústria do consumo leva e arremata isso, né, de forma a obrigar com que as pessoas enxerguem naquele cenário momentos de felicidade plena. E aí as pessoas, como uma espécie de efeito manada, buscam trazer para si aquele lugar paradisíaco, busca trazer para si aquela reunião fantástica onde estão todos sempre sorrindo, sempre todos muito felizes, e selfie a todo momento. E surge daí, inclusive, profissões, né, para influenciar as pessoas a consumir desenfreadamente. E cada vez mais o ter é sinônimo de alegria. E a maioria de nós se sente manipulado nesse contexto. Só que no mundo real, a gente não consegue ter tudo. Aquela própria visão que você está enxergando não é uma visão verdadeira, correta. E no selfie, quem tira um selfie triste, chorando? Né? Eu aqui em casa descobri algo muito legal. Então, quando meus filhos estão discutindo, eu entro e digo, opa, vamos tirar um selfie para mandar para fulano. E aí aquela briga no instante para, os dois se abraçam e sorriem. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque aquilo que a gente, né, que as redes sociais trazem para o nosso dia a dia, isso não é a verdade. Até porque a gente vai ter momentos de tristeza. Qual o problema de ter momentos de tristezas, de inquietações? A própria natureza, você tem alternância do dia e da noite, alternância das estações do ano. Faz parte desse processo nosso, atravessar dias onde os obstáculos vão surgir e a gente vai ter que enfrentá-los. A questão não está nessa alternância de momentos de alegria e momentos de tristeza. A questão está como utilizarmos da melhor forma, otimizarmos ao máximo esses momentos de alegria e como nós enfrentarmos essas adversidades, a maneira como. Ou seja, não chegando para uma situação onde a gente não consiga forças para avançar, para seguir em frente e sucumbir. Não. É a forma com que a gente vai estar enxergando esses momentos de tristeza que fazem parte do nosso dia a dia. Então, não devemos nos culpar por não sermos felizes todos os dias, para não ser uma constância de momentos de alegria, porque as dificuldades fazem parte do nosso cotidiano. Portanto, os momentos de tristeza vão fazer parte dos momentos do nosso dia a dia. E aí, isso me lembra um textozinho que eu tenho até utilizado aí em algumas conversas, que é do processo de metamorfose, onde um homem, ao passear num jardim, um jardim muito bonito, de flores de diversas espécies, naturalmente isso traz muitas borboletas, e ele percebe, próximo ao tronco de uma árvore, um casulo. E esse casulo, ele vê o movimento da borboleta tentando sair desse casulo. É uma verdadeira
luta, porque o orifício do casulo ele é muito pequenininho e a borboleta ela fica nesse processo de luta para poder sair, e você vê o casulo se movimentando e ele muito piedoso, muito sensível, ele, com a maior das boas intenções, ele resolveu ajudar aquela borboleta. E aí ele vai em casa, pega uma pequena tesourinha e aumenta um pouquinho o orifício por onde a borboleta vai sair do casulo. E aí, naturalmente, quando ele abre um pouco mais, isso facilita, a borboleta consegue sair do casulo, mas não consegue voar. Porque suas asas elas estão fracas, seu corpo um tanto quanto murcho, e ele fica ali observando para ver se aquele processo ele consegue ser regenerado e ela possa efetivamente voar, mas, para desencanto dele, ela não pode voar. E aí, o Criador é perfeito, porque esses obstáculos que eu comentei são justamente os desafios que nos fazem mais fortes. É vencer esses obstáculos com luta, com trabalho, com perseverança, com bom senso, com colaboração, mas vencê-los é que nos faz mais forte. É o que nos faz voar. É o que nos faz deixar o caminho da matéria e que nos faz efetivamente voar num contexto, num cenário mais desvinculado do ter e caminhando para a essência do ser. Então, os obstáculos e a tristeza, naturalmente, e as aflições vão fazer parte desse dia a dia, mas, reitero, a gente não tem como fugir dessas situações, mas a gente tem como elaborar formas diferentes de lidar com essas situações. É mais ou menos como a gente trazer esse contexto para uma xícara de café. Aí a gente toma aquele café e, a princípio, é um café bem forte, amargo. Esse café forte e amargo são justamente essas situações difíceis que todos nós atravessamos. E a gente, ao terminar, a gente olha para o fundo dessa xícara e vemos o açúcar depositado no fundo da xícara. Ou seja, faltou para tornar aquele café menos amargo, digamos assim, mexer. Faltou mexer. Então, precisamos nos mexer. Precisamos sair desse contexto de paralisia e nos mexer para que possamos enfrentar esses obstáculos de frente e nos fortalecer. E aí, eu venho refletindo, será que a felicidade é o destino? Será que a felicidade é o destino ou a felicidade é o caminho? Tem um livro de Richard Simonetti, não estou bem certo da pronúncia, mas o livro é Uma Razão para Viver. Ele diz: a felicidade não é uma estação na viagem da existência, é uma maneira de viajar.
E aí isso resume muitíssimo bem o que a gente vem conversando e eu convidando vocês a refletir, que a felicidade não é algo, um lugar, né, que a gente busca alcançar como algo finalístico. Não. A felicidade é o caminho e a forma com que nós viajamos. Como a gente reforça esses momentos de alegria, de positividade, e como nós minimizamos esses momentos difíceis. E aí, certamente, é com atitude. No Novo Testamento, o Sermão do Monte, que é algo belíssimo, a aventura dos aflitos que serão consolados. Não é a posição daquele pai que acalenta seu filho. Não, a leitura não é essa. A leitura é um indicativo, que só reforça o que a gente está conversando, é que tudo vai passar. Tudo vai passar. A vida é um ciclo, ela vai permitir nós avançarmos. Aquela situação que é uma situação que a gente pensa que não tem saída, que nos amargura profundamente, a gente vai poder certamente fazer uma leitura. Quem de nós não passa ou não passou por momentos que a gente tem uma vontade profunda de dormir, de manter-se na cama, para que aquela situação que a gente está vivendo, ruim, negativa, seja um pesadelo. E a gente se sente completamente exaurido, sem energia. E a gente aí tem que buscar, do fundo da nossa alma, a vontade de seguir em frente. A vontade de avançar. E a gente lá na frente, com o tempo, a gente percebe que muitas vezes, na maioria das vezes, aquele momento, que foi um momento de teste, porque o Criador, ele tem que ser enxergado como um professor. Aquele momento de teste foi um momento para que possamos aprender a experienciar aquela situação e integrar verdadeiramente a essência daquela experiência ao Espírito. E aí, também nesse contexto, eu lembrei aqui de uma visita, uns 30 dias atrás, que uma prima minha fez aqui a mim, e ela chegou e disse: Mário, eu não estou feliz, eu estou me sentindo extremamente triste, desanimada, eu só tenho vontade de ficar em casa, muitas vezes dormindo. É como se a vida não tivesse sentido. Eu disse: prima, mas me conte aí, deixa eu entender um pouco melhor isso que você está me falando. É alguma coisa no trabalho? Você está passando por algum problema, por alguma situação profissional? Ela chegou e disse: não, muito pelo contrário, eu estou próximo de me aposentar, está correndo tudo muito bem, a condição da aposentadoria vai ser muito tranquila, o que vai me dar assim, uma tranquilidade muito grande do ponto de vista financeiro. Então está tudo muito sossegado, não é isso. Eu aí continuei, indagando. É uma questão de saúde, então? Você está com algum problema de saúde que está te preocupando? Aí ela chegou e disse: não, muito pelo contrário, eu não lembro de ter gozado uma saúde tão legal nos últimos anos, até porque meu filho, ele se formou em nutricionismo, nutrição, e ele tem regulado e tem ajustado a alimentação aqui em casa com produtos naturais, ou seja,
tudo muito equilibrado. Isso realmente tem me dado assim, uma condição de saúde interessante, de forma que não tem nenhum problema em relação à saúde. Eu disse, então é alguma coisa a ver com seu filho, já que você comentou dele? Chegou e disse, não, muito pelo contrário. Ele está muito bem, se formou, abriu uma clínica com um ou dois amigos, está noivo agora, a menina é muito, muito legal, uma simpatia, está tudo muito bem, me dou muito bem com ela, ele está feliz. Aí, em função dessas respostas dela, eu só me restou indagar. Tá, e qual é o problema? Aí a resposta dela foi justamente, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei qual é o vazio dessa minha angústia. Tá? E aí o que me leva a dividir a reflexão, porque na verdade é um processo que eu venho fazendo aí ao longo dos últimos dias, desde quando eu comecei a trabalhar o tema, é que só reforça que a felicidade não é o fim, que a felicidade faz parte do caminho, mas que o fim venha a ser talvez um propósito maior, um propósito mais verdadeiro, um propósito não associado às questões materiais. Não que não seja importante planejar e conquistar uma casa, um trabalho, viajar, isso faz parte do processo, do mundo em que vivemos, da própria existência do ser humano. Mas é a gente descobrir que é possível, existe, não é possível, é necessário que identificamos um propósito maior, um propósito que transcenda o eu, que transcenda a matéria, um propósito que traga um cunho efetivamente espiritual, do espírito que somos. Aí vocês podem estar falando, mas Mário, isso não é algo trivial. Não é algo trivial. E aí eu posso talvez sugerir aqui que se a gente está falando de algo do ser, algo que traga um sentido não apenas para você, mas para a coletividade, use da bússola que você traz dentro do peito. A bússola primeira da identificação desse propósito é o coração. Porque não está no ter, estar no doar, estar no servir. É uma perspectiva completamente diferente. E aí, eu volto molhar aqui um pouquinho a garganta. E aí eu volto para o texto de Maria Dolores. Olha a sincronicidade com o que a gente está falando, olha a sincronicidade com o momento que nós estamos atravessando. E ela começa: alma querida, escuta. Quando há tribulação, te agrave a luta, flagelando-te o ser, tanto quanto desejas elevar-te. Recorda a lei de Deus em toda parte, trabalhar e esquecer. Não te agrilhões a nuvens do passado, nem te aflijas pensando no porvir. De esperança a bilhar no coração contente,
renova-te e confia alegremente no privilégio de servir. O texto é, lembrando, lema da felicidade. Vocês percebem que o viés e a perspectiva e o convite, ele está completamente desassociado daqueles exemplos que foram conversados aqui e apresentados no início. A gente está trazendo uma perspectiva diferente, uma perspectiva mais alinhada para aquele personagem que utiliza os óculos do Espírito imortal. E segue: contempla dos caminhos em que pousas, no amálgama das vidas e das coisas, todos os elementos que te apoiam, do mundo conhecido ao mais além. Guardam consigo apenas a fim de que o progresso sobrenade aquilo que lhes dê continuidade no trabalho do bem. O astro do dia a refugir no tempo. Quanta vez terá visto sobre a terra povos e gerações, servos e reis, templos e tribunais, ordens e leis. Nas florações da paz ou nas cinzas da guerra. Observem, porém, que o sol não fala disso. E ainda hoje e sempre, a resguardar-nos, permanece em serviço. Olha que sincronicidade. Olha que sentido. Então, o lema da felicidade, ele está associado ao trabalho, ao servir, ao doar. Muda a perspectiva. Muda a perspectiva. A perspectiva deixa de ser uma perspectiva do ter, do material, de novo, para não parecer algo piegas. Não que as questões do ter, do dia a dia, da existência, elas não sejam importantes, também não sejam relevantes, mas numa perspectiva limitada. É uma perspectiva apenas do personagem, que deve buscar, deve se engajar, mas a gente está trazendo aqui para a veracidade verdadeira, né, que é uma máxima da doutrina, né, que afirma justamente que a felicidade não é deste mundo, é justamente porque este mundo, o mundo da existência, é um mundo que nos traz efetivamente para uma perspectiva do ter, uma perspectiva material. E a gente tem que avançar para uma perspectiva de desprendimento, que é difícil, mas é possível pelo menos esse exercício. É possível porque a gente tem exemplos aqui na Terra. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi. Óbvio, é possível, é algo mais distante, né, de nós, certamente, mas é esse exercício que vai permitir a gente se aproximar ao máximo dessa situação de plenitude que é ser feliz, a partir do momento em que a gente se desapega e muda o viés para um viés mais da doação, da solidariedade, da fraternidade, porque aí a gente pode doar algo que a gente traz em abundância, traz em nosso coração. Não precisa a gente conquistar, trabalhar, direcionar uma existência para algo que realmente é algo que não vai trazer essa plenitude que Maria Dolores está nos convidando.
O chão silencioso não confessa quanta vez engoliu detritos agressores. Sabemos tão somente que responde onde o lixo, as ocultas, se lhe esconde com braçada de flores. Fertilizando a vida, a fonte deixa o lodo e tudo ouvida, para ser água, enfim, clara e singela. A argila sofre o fogo que a transforma, tudo esquece, ganhando nova forma, em porcelana arrendilhada e bela. Assim também, alma querida e boa, não reclames, perdoa, e nem exijas, ama. Se aspiras a encontrar as alturas do bem, no anseio por mais luz que te mantém, auxilia e constrói algo mais que o dever. Porquanto o lema da felicidade, sem que a dor nos deprima ou a queda nos degrade, será sempre servir, trabalhar e esquecer. E aí, nesse sentido, nós que afirmamos todos os dias que nos percebemos espíritos imortais, que somos, talvez para quem tenha isso de forma real, talvez faça mais sentido a possibilidade de seguir nessa direção. Mas a perspectiva é que é necessário a gente avançar além do discurso. A gente tem que procurar trazer essa consciência da imortalidade para o nosso cotidiano, para o cotidiano do personagem, para o dia a dia, para a nossa relação com a família, para a nossa relação com o trabalho e principalmente para a nossa relação com a sociedade, para que não seja um discurso e percamos o tempo limitado para o personagem, porque para o espírito ele tem outra perspectiva, o tempo é do espírito. E aí, vamos ficar atentos para que o personagem ele não se ache imortal. Que isso é uma grande cilada. O personagem se entender como imortal e achar que tem todo o tempo do mundo à sua disposição. E aí termina trazendo para o seu dia a dia situações menos relevantes, menos importantes, brigas, atritos, brigas no trânsito, no trabalho, briga na família, onde não tem a oportunidade de exercitar o perdão. A gente tem que procurar entender que cada segundo, cada minuto, cada hora que faz parte daquele dia tem que ser vivido da melhor forma possível. Vivido sim pelo personagem, óbvio, mas com os óculos do espírito imortal que somos. Porque o personagem, ele tem que ser visto como uma ferramenta à disposição do espírito, para poder experienciar, viver cada segundo com a maior intensidade possível, porque essa vivência que vai permitir
desenvolver competências, integrar habilidades necessárias a esse nosso processo de evolução. E não acharmos que temos todo o tempo do mundo, que as pessoas estão à nossa disposição agora e sempre. Isso é um grave erro. Portanto, para trazer esse cotidiano, essa consciência da imortalidade para o cotidiano, isso é uma mudança de perspectiva, é um exercício de transformação que a gente tem que realizar. Porque a reencarnação, essa reencarnação que eu estou vivendo, que você está vivendo, ela é um casulo de oportunidades e a gente tem que aproveitar ao máximo, porque o personagem, ele vai deixar de existir. E ele não vai levar casa, carro, aquele cargo de poder, aquele status. Não vai levar nada disso. Vamos levar, sim, as experiências, os sentimentos que podemos vivenciar e integramos verdadeiramente ao Espírito. Outras encarnações vão existir, certamente, mas essa passou. Essa deixou de existir. E a gente tem que aproveitar essa, aqui e agora, com todas as forças que temos, vivendo, sim, o dia a dia do personagem, mas exercitando o uso desses óculos. O personagem é ferramenta de algo maior. Vamos fazer uso disso. Afinal de contas, tem uma coisa que difere. Ir nessa direção ou não. É você ter consciência que você é muito mais do que você pode imaginar. Você pode muito mais. Afinal de contas, imagine quanto sentimento vivido, quantas experiências vividas ao longo dessas centenas, milhares de encarnação que existiu. Hoje, se perceba que você é o melhor estágio desse espírito. Você pode mais. Agora é necessário, naturalmente, sair dessa zona de conforto. Sair dessa zona de conforto. Porque a zona de conforto, ela limita a experiência atual. O desconhecido que é a zona de aprendizagem. Quantos de nós, você, às vezes, ou na maioria das vezes, vou usar como exemplo, vai no mesmo restaurante, sempre, senta no mesmo lugar, pede o mesmo prato, quase sempre atendido pelo mesmo garçom. Qual a chance de experienciar algo novo? Não que aquele prato, o local, o garçom seja super educado, não que isso não seja bom, mas é o mesmo. Então a gente tem que procurar sair da zona de conforto, nos desafiar, porque é esse desafio com responsabilidade, óbvio, não de forma pueril, irresponsável, não, mas nos desafiar. A de repente, uma nova formação profissional, um treinamento, um curso,
mudar de trabalho, buscar fazer algo novo. A sugestão que eu dei para minha prima foi: busque se ocupar através de algo que faça sentido, numa perspectiva maior. A gente tem um equipamento fantástico, pode ser qualquer outro. Pode ser qualquer outro. Mas eu vou citar esse porque esse faz parte do meu dia a dia, talvez faça parte do seu dia a dia. A gente tem um equipamento aqui fantástico, fantástico, que é a Fundação La Harmonia. E eu mudo a perspectiva, e o convite que eu faço é que você mude a sua também. Eu não procurei, e não aconselho que você procure a Fundação, por exemplo, como sendo um papel de um voluntário. Óbvio que naturalmente, formalmente, isso vai acontecer. Mas a perspectiva e a reflexão e o movimento é você buscar esse equipamento a serviço seu, do propósito do Espírito. Então aquilo tem que fazer sentido para você como uma ferramenta. Você utilizar daquele potencial que existe ali para o desempenho e o alcance desse propósito maior. Porque certamente esse propósito maior envolve a sociedade. O doar de forma mais intensa, numa perspectiva maior, está relacionado à sociedade. E a oportunidade está aí. A oportunidade está ali. Então saia da zona de conforto. É nessa construção desse propósito que a gente vai trazer para o nosso cotidiano esse sentimento de felicidade. Afinal de contas, o que não te desafia não vai se transformar. E aí, eu venho pensando, como ser feliz se abro mão do que realmente quero para fazer o que acham que esperam de mim? Como ser feliz importando-me com o certo, se o certo errado está? Como ser feliz enfrentando o que não tem forma, apenas padrão? Como ser feliz e importar-me com o real, se o valor está no banal? Como ser feliz ajudando o irmão que precisa sem estender a mão? Como alcançar o importante se a felicidade que eu busco está cada vez mais distante? O que seria mais importante do que estar ao lado das pessoas que amam? Para que eu correr como uma flecha? Se o que eu procuro está dentro de mim. O alvo sou eu. O alvo não está lá fora. A felicidade tão desejada está dentro de mim. De mim. O mundo parou. Parou. Literalmente o mundo parou. E por que não aproveitar? E aí eu convido você a ver o pôr do sol ou o sorriso na face de uma criança, a sentir o aroma das flores ou o cheiro da amada, ouvir o barulho do mar namorando as rochas, ou o choro dengoso do seu filho
ou do seu neto. Sentir a chuva me molhar intensamente, ou o toque da mão da minha filha na minha face. Falar com os desconhecidos, mesmo que remotamente, ou apenas dar um pouco mais de atenção aos meus pais, aproveitar. Então, se hoje você decidir por ser feliz, não há nada que possa impedi-lo, apenas você. Logo, reserve um pouco de tempo para você, reserve um pouco de tempo para a família, reserve um pouco de tempo para os projetos sociais. E lembre-se, não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. A felicidade é um fruto que se colhe da felicidade que se semeia. Plante amor e paz e a vida lhe trará farta colheita de paz e amor. Quando a aprovação lhe pareça, terá surgido o seu momento mais importante para comunicar fé e coragem aos companheiros. Vamos viver essa vida como relatou um monge vietnamita, que ele compara com o tomar de uma xícara de chá. Que a vida ela tem que ser vivida da mesma forma que se deve tomar uma xícara de chá. É você sentir o calor que exala da cerâmica, da xícara, você observar as gotas que correm, você sentir o aroma das ervas, observar as cores que aquela infusão cria, intercalando essa observação com cada gole que você saboreia. E não tomar a xícara de chá como normalmente na correria nós fazemos de uma única vez, ou às vezes deixar o chá esfriar, porque estamos tão atribulados, tão presos ao trabalho, às situações corriqueiras desse dia a dia turbulento, e a gente não percebe que a vida está passando, que o tempo está correndo. E aí, quando pensar que não, você tomou o chá, acabou o chá, e você não se lembra efetivamente do gosto daquele chá. Acabou a vida e você não lembra o que, de forma relevante, você pôde fazer e que possa levar dessa vida para uma outra vida. Meus amigos, para encerrar essa atividade de hoje, queria convidá-los a fazer uma prece. Mas eu vou utilizar uma mensagem que eu ouvi, alguns de vocês podem ter ouvido, me permita repeti-la, porque tem muito a ver com tudo o que a gente conversou. Foi uma mensagem do Espírito Amigo, naturalmente não se identificou, mas de uma sabedoria fantástica.
Que momento extraordinário passa esse planeta. Em 15 dias, todas as nações do mundo se ajoelham perante o invisível. Nenhum dinheiro do mundo pode aplacar o medo que hoje habita os corações dos seres. A capital mundial do dinheiro finalmente descobre que é possível comer ou respirar o ouro. A cidade-luz mergulhada nas trevas. A cidade eterna condenada a encontrar seu fim. Enquanto isso, o planeta Terra, organismo vivo, aproveita a ausência do homem e se cura. Rios estão ficando mais cristalinos, o ar está mais puro em todo o mundo e as estrelas estão mais visíveis. Tudo isso em 15 dias. Enquanto a solidariedade se destaca em alguns, outros exacerbam o seu egoísmo, deixando evidente quem serão os futuros moradores da Terra regenerada. E que ironia, esse vírus abençoado parece não atacar animais. Seu alvo é a espécie humana. Eu disse abençoado, não foi? Abençoado sim, pois nos foi ensinado que a dor é grande professora e quantas lições podem ser aprendidas com essa situação. Sabemos que para o espírito na matéria é difícil ver coisas com os olhos da alma. Mas creiam, o que acontece neste momento é uma oportunidade única que outros não tiveram. A guerra nuclear era o karma da raça humana, a autodestruição, seu destino. Mas esse planeta tão amado por Jesus recebeu a chance maravilhosa de ter um chamado diferente. Em vez de se autodestruírem para aprenderem a fraternidade, se afastarão uns dos outros. Para aprenderem na dor da solidão a importância do coletivo. Sentirão a falta do contato humano, da importância do abraço. Seus contatos virtuais não serão suficientes para aquecer seus corações. Dor, lágrima e sofrimento ainda serão sentidos nos próximos meses. Mas feliz daquele que entende esse momento sublime. No mundo espiritual, seres elevadíssimos acompanham o momento com atenção e com amor infinito. É finalmente chegado a hora. A terra tão amada não será mais a mesma. Se pudessem ver o que vemos, veriam o espetáculo que está sendo a mudança vibratória do planeta. Que força tem a oração? Que força tem o pensamento? Tudo isso em 15 dias. O que não será possível quando essa vibração for perene? E como é infinito o amor do Cristo. Ele está em cada oração, cada pensamento, em cada coração. Como um pai que não abandona um filho. Que ser extraordinário, que com um simples raio do seu olhar magnânimo, seria capaz de ofuscar o próprio sol. E esse ser gigantesco olha para a terra com piedade e amor. Então, que motivo existe para ter medo? O momento é de esperança
mudança para uma nova era, também é chegada a hora de espalhar a esperança. Aqueles que têm consciência do atual momento está sendo bem-vindo a um planeta regenerado. Seja você elemento desse convite. Fale de fé, fale de alegria, fale de esperança, fale dessa oportunidade. Seja bem-vindo.